Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 67, com o título Número Inteiro, um sinal faz toda a diferença. E o objeto de conhecimento, números inteiros, história dos números inteiros relativo a uma posição na reta numérica, valor absoluto ou módulo de um número inteiro e problemas com adição e subtração com números inteiros, beleza? Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar a nossa aula vendo esse VT que eu preparei para vocês. Nossa, que hoje estava muito quente. Também 36 graus. Acho que eu vou tomar esse açaí para dar uma refrescada. Nossa, quando não é muito calor, é muito frio. Menos 6 graus. De onde será que veio esses números negativos? Eu não sei, mas enquanto eu tomo um chocolate quente, assista esse VT que explica um pouco melhor sobre os números negativos. Contar objetos é uma das habilidades mais antigas desenvolvidas pela humanidade, datando de milhares de anos. No início, as pessoas usavam métodos primitivos, como pedras ou marcas na superfície, para contar ferramentas. Com o tempo, essa contagem evoluiu e tornou-se mais sistemática. Registros históricos indicam que o uso de números negativos foi desenvolvido por várias civilizações antigas. Alguns deles incluem a civilização babilônica. Os babilônios, que viveram na Mesopotâmia entre os séculos 18 e 6 a.C., tinham uma forma básica de um sistema numérico que incluía a ideia de números negativos. Os antigos matemáticos da civilização chinesa também reconheciam a existência de números negativos. O livro 9 Capítulos da Arte Matemática, escrito durante a dinastia Han, de 202 a.C. a 220 d.C., menciona o uso de números positivos e negativos em problemas aritméticos e geométricos. Na civilização hindu, os matemáticos, especialmente aqueles que estavam entusiasmados com o desenvolvimento do sistema de numeração indo-arábico, como Brahmagupta e Aryabhata, estabeleceram regras para a manipulação de números negativos. Antigos textos matemáticos indianos tratavam de operações aritméticas envolvendo números positivos e negativos. A necessidade de perceber os negativos e resolver situações de adição e subtração levou ao conceito de números inteiros. Embora não haja relação específica com a criação de números inteiros, sua existência e uso evoluíram ao longo do tempo, paralelamente ao desenvolvimento da matemática e à evolução das necessidades sociais e científicas. Muito bem, como foi abordado no vídeo, nós vamos falar sobre os números inteiros. E o que são os números inteiros? É o conjunto formado pelos números naturais e pelos números negativos não fracionários, beleza? Então nós vamos ter aqui o conjunto Z, como sendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e até o infinito, beleza? Lembrando que os números naturais são os números inteiros positivos, são os números positivos. 1, 2, 3 são os números que dão noção de contagem. E aí, observando o nosso diagrama, nós temos aqui que os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros, beleza? Os números inteiros também, eles podem ser subdivididos em 3 conjuntos. Esse Z positivo, que é o conjunto dos números inteiros não negativos, então tem 0, 1, 2, 3 e até o infinito. Nós também vamos ter o conjunto dos números inteiros negativos, que vem do infinito até o menos 1, então menos 3, menos 2, menos 1. E nós vamos ter também o conjunto dos números inteiros não nulos, que é o conjunto sem o zero, beleza? Beleza, agora nós vamos falar sobre a representação na reta numérica, Nós vamos primeiro estabelecer uma origem e a partir da origem nós vamos estabelecer uma unidade, E a partir das unidades nós vamos também estabelecer os outros pontos na reta. Observem que os valores que ficam à esquerda do zero,
eles estão ali em valores positivos. Então é o 1, 2, o 3, o 4. Já os valores que ficam à direita do zero, eles ficam em valores negativos, beleza? Mas observe que eles vão ter o mesmo tamanho. Então, quando a gente fala em ter o mesmo tamanho, nós vamos estar falando de valor absoluto. O que seria o valor absoluto, professor? É a distância de um ponto, né, à origem do sistema, lá do nossa reta, beleza? Então, ó, nós temos aqui um exemplo. Qual é a distância entre o 0 e o 6? São 6 unidades. Então, o módulo de 6, que é representado por essas duas barrinhas, é igual a 6, tudo bem? E aí nós vamos ter aqui também, ó, módulo de menos 4. Na verdade, a distância entre o menos 4 e o 0, né? Que serão 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 é 4. Então, toda vez que eu estiver pensando em módulo, eu vou sempre estar pensando no valor positivo, tá bom? Então, o módulo de 10 é 10 e o módulo de menos 8 é 8, tudo bem? Muito bem, nós vamos falar do número inteiro oposto ou simétrico. Dois números são simétricos ou opostos, né? Se eles estão à mesma distância do zero. Então, observe aqui, ó, eu tenho o menos 6 e o 6. O módulo de cada um vai dar 6, né? Então, eles estão à mesma distância do zero. Então, nós dizemos que menos 6 é o oposto de 6, beleza? Aqui, ó, nós temos uma representação mais interessante. Quem é o oposto de menos 1? É o 1. O oposto do 2 é o menos 2. Então, e assim sucessivamente, beleza? E agora nós vamos falar sobre adição e subtração com números inteiros. Muito bem, agora nós vamos falar, né, sobre soma e subtração com números inteiros, né? A soma de dois ou mais números inteiros de mesmo sinal, isso é importante, né? O sinal vai fazer total diferença aqui. Soma-se os valores absolutos e conserva o sinal, beleza? Então, nós temos aqui, ó, 23 mais 42, lembrando que sinal positivo ele não precisa aparecer toda vez. Então eu tenho 23 positivo mais 42 positivo, o resultado é 65, tudo bem? Agora nós temos aqui, ó, menos 21 mais menos 7. Então os sinais são iguais, então vou repetir o sinal e somar os valores. Então vai ficar menos 28, beleza? Ó, menos 3, menos 9. Sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os valores, que vai dar menos 12, beleza? Já quando os sinais são diferentes, né, eu vou somar dois números inteiros com sinais diferentes, eu vou fazer a subtração, né, eu vou subtrair os valores absolutos e vou conservar o que tem o maior sinal, né? Então, o que tem o maior valor. Então, ó, 20 positivo menos 12. Então, o sinal positivo ele não é obrigatório aparecer. Então, 20 menos 12, 8. Então, mas se agora eu tivesse menos 12 mais 20, então, de novo, os sinais são diferentes. O que é que eu faço? Eu vou subtrair e repetir o sinal do maior, que nesse caso é o 20. Então, menos 12 mais 20 vai ser igual a 8 positivo, certo? E agora eu tenho menos 17 mais 4. Novamente, os sinais são diferentes. Eu vou subtrair 17 menos 4, 13. Quem tem o sinal, quem é maior? O 17. Então, eu vou repetir o sinal do 17. Beleza? Então, muito bem. Agora nós vamos falar sobre a adição algébrica de números inteiros, né? Quando o sinal que precede os parênteses for mais positivo, conservamos o sinal que está dentro do parêntese, beleza? Olha como está nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 positivo dentro do parêntese, mas o sinal que vem antes do parêntese é positivo. Então, vai ficar 5 positivo. Eu tenho, ó, mais menos 11, então o sinal que está dentro do parênteses vai se manter, vai ficar menos 11, beleza? Quando o sinal for negativo, né? Quando o sinal que vier antes do parênteses for negativo, nós trocamos o valor, o sinal do valor que está dentro do parêntese. Olha o exemplo, né? Nós temos aqui menos mais 5, menos 5 positivo. Então, o resultado vai ser menos 5, beleza? Então, nós temos menos 11, tá bom? Então, eu vou trocar o sinal que está dentro do parêntese e vai ficar mais 11, ou seja, 11 positivo. Tudo bem? E aí, nós vamos falar um pouco sobre expressões, né? Então, aqui a gente tem uma expressão algébrica, 13 mais menos 4, mais menos 7, mais menos 2, mais 15, mais 2, mais menos 16, beleza? Então, observe que antes do parênteses, todos os sinais são positivos. O que é que isso significa, professor? É que eu vou sempre, né,
permanecer com o sinal que está dentro do parêntese. E aí nós vamos ter isso aqui, beleza? 13 menos 4, menos 7, menos 2, mais 15, mais 2, menos 16. Tudo bem? Eu vou somar os positivos e somar os negativos. Por quê? Porque eu sei que os que têm o mesmo sinal, eu somo e repito o sinal. Tudo bem? Então, nós vamos aqui obter, né? Menos 9, 13 menos 4 é 9, 7 menos 2, menos 9, 15 mais 2, 17, menos 16, beleza? 9 menos 9 é 0, beleza? Vou ficar com 17 menos 16, né? Sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, 17 menos 16 é 1 positivo. Então, 1 mais 0, 1, beleza? E assim nós finalizamos, né, a nossa aula do contraturno sobre números inteiros, né? Um sinal faz toda a diferença. E agora nós vamos para o aplicando. Muito bem, agora vamos falar do nosso aplicando. Nós temos aqui uma questão do blog do professor Wallace, né? A figura abaixo faz parte de um trecho de um extrato bancário do senhor Carlos, né? Os valores dos saldos provisórios A, B e C são respectivamente. E aí nós temos aqui o extrato, né? No dia 10/6 ele tinha R$400 na sua conta. E aí ele faz 2 Pix de retirada, né? Ele faz uma retirada de R$250 e depois uma retirada de R$150, beleza? E aí ele vai ter esse saldo A. Muito bem. Depois ele faz novamente 2 Pix, né? Um de R$250 e o outro de R$350, beleza? E aí ele vai ter o saldo B. E por fim, ele faz um depósito de R$200, ou seja, ele vai depositar R$200. E aí ele vai ter o nosso, né, saldo C. Então, a letra que representa isso é a nossa queridíssima letra B, tá bom? Vamos entender no gabarito comentado. Então, aqui no nosso gabarito comentado, né, eu tenho que observar o seguinte, que inicialmente ele tinha R$400 e aí ele faz 2 Pix, né, ele faz essa retirada, um de 250 e outro de 150. A gente sabe que sinais iguais, né, eu repito sinal e somo os valores. Então, vai ficar R$400 menos 400, vai ficar um total de 0. Então, o primeiro saldo lá é 0, tudo bem? Ok. E aí, o que acontece? Ele faz, né, outras 2 retiradas, uma de 250 e outra de 350. Novamente, sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os valores. 250 mais 350, nós vamos ter aqui menos R$600, ou seja, o senhor Carlos vai estar devendo ao banco menos R$600, beleza? Tranquilo até aí? Tá, e o que é que ele faz no terceiro momento? Ele tem um depósito, né, de R$200, ou seja, ele vai adicionar R$200 na sua conta. Só que ele estava devendo 600, então menos 600 mais 200, aí novamente os sinais são diferentes. O que acontece quando os sinais são diferentes? Eu vou subtrair os valores e repetir o sinal do maior, tudo bem? Então vai ficar menos R$400. Então o saldo A é 0, o saldo B menos 600 e o saldo C menos R$400, tudo bem? Então, assim finaliza o nosso aplicando e agora vamos para as considerações finais. Muito bem, chegou o momento das nossas considerações finais e nós começamos a falar, né, sobre os números inteiros. Quem são os números inteiros, né? É um conjunto infinito de números representado pelos números naturais, né? Aqueles que dão noção de contagem e os números negativos, beleza? Nós sabemos que os números naturais é um conjunto que está dentro dos números inteiros, tá bom? E aí, nós aprendemos que os números inteiros eles podem se dividir em 3 conjuntos, né? O conjunto dos números inteiros positivos, né? Que é formado por 0, 1, 2, 3 e assim ao infinito. O conjunto dos números inteiros negativos, que vai ficar vem do infinito negativo, aí também menos 3, menos 2, menos 1. E também nós falamos sobre o conjunto dos números inteiros sem o zero, né? Que são os números negativos e os números positivos. Beleza? Também nós falamos sobre operações com números inteiros. E aí sim faz jus ao tema da nossa aula. O sinal faz toda a diferença. Por quê?
quando os números inteiros têm o mesmo sinal, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o sinal e somar os valores, tudo certo? Então, sinais iguais para a soma de números inteiros, eu repito o sinal e somo os valores. Quando os sinais são diferentes, aí sim, eu vou fazer a subtração dos valores e vou conservar aquele que tem o maior valor absoluto, né? Então, vou conservar o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, tudo bem? Então, eu não posso esquecer que os sinais, ele determina qual operação eu vou fazer com os números inteiros. E, por fim, nós também falamos um pouco, né, sobre adição algébrica. Quando um sinal positivo vem na frente de um parêntese, eu vou conservar o sinal que está dentro do parêntese. E quando um sinal negativo vem à frente do parêntese, eu vou trocar o sinal do número que está dentro do parêntese, beleza? Então, essa foi a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também seguir @Contraturno Digital, beleza? E aqui eu me despeço, até o nosso próximo encontro. Tchau!